Agora, a gente tem uma entrevista super importante no Bastidores CNN. Vamos falar sobre os trabalhos humanitários na faixa de Gaza e, por isso, recebemos o Jorge Moreira da Silva, subsecretário-geral da ONU e diretor executivo do Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos. Jorge, tudo bem? Obrigada pela sua participação aqui na CNN Brasil. Obrigado. Jorge, eu queria mais explicações, então, de como tem sido a atuação nessa região. No momento tão delicado, vocês estão conseguindo prestar a ajuda necessária? Quais são os limitadores para que essa ajuda chegue à população? Muito obrigado pelo convite. A UNOPS, como sabe, é a Agência das Nações Unidas para as Infraestruturas e para a Gestão de Projetos, e temos uma presença em Gaza. Temos cerca de 70 pessoas da nossa equipa em Gaza. Obviamente, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina tem muito mais presença e nós temos estado a apoiar os nossos colegas também à medida que eles vão recebendo os caminhões com alimentos, água e medicamentos. Como a vossa peça que eu acabei de assistir comprova, nós estamos numa situação limite. O número de mortos que já se verifica na faixa de Gaza, de 9.927, e mais de 3.800 crianças mortas, é um número absolutamente inaceitável, sendo que, infelizmente, se tem assistido nas últimas horas a um acentuar da tensão e uma escalada nos bombardeamentos. E mesmo os funcionários das Nações Unidas e as pessoas, os civis palestinianos, cerca de 1 milhão, que estão acolhidos em escolas, em infraestruturas geridas pelas Nações Unidas, estão sob risco. Habitualmente dizíamos que quando alguém se abrigava com as Nações Unidas estava protegido. Infelizmente hoje isso não é verdade. Mais de 70 colegas nossos perderam a vida, 55 instalações das Nações Unidas foram atingidas, com civis lá dentro. Nas últimas horas, 3 escolas geridas pelas Nações Unidas com 20.000 civis palestinianos que aí se encontravam foram atingidas e, portanto, como tem dito o secretário-geral das Nações Unidas, até as guerras têm regras, é preciso proteger os civis, proteger as infraestruturas civis, alcançar rapidamente um cessar-fogo e assegurar toda a entrada de água, medicamentos, alimentos que é necessário, mas também fuel. Eu tive a ocasião de convosco conversar há uns dias sobre essa matéria. E a verdade é que tanto tempo passou e continuamos a não ter o nível de ajuda que é necessário. Entraram 237 caminhões nos últimos dias, no último dia mais de uma centena. Ora, aquilo que entrou nos últimos dias, sendo um sinal positivo, é muito insuficiente. Nós precisaríamos de pelo menos 100 caminhões todos os dias, para satisfazer as necessidades mais básicas. E mesmo esses caminhões, que estão a entrar numa quantidade insuficiente, repito, 237 caminhões nos últimos dias, quando o que precisávamos era de mais de 100 todos os dias, mesmo esses caminhões não têm fuel. São caminhões que trazem energia, que trazem água, alimentos. Ora, os hospitais não poderão funcionar sem fuel, sem combustíveis. E, portanto, eu repito aquilo que tenho dito em várias ocasiões, é absolutamente imprescindível não só o cessar-fogo, a abertura de corredores humanitários, a entrada dos caminhões com toda a ajuda que é necessária, mas é também necessário uma segurança para, uma solução para o fuel, para o abastecimento das infraestruturas mais críticas. Muito interessante. Você está falando nesse momento, secretário, sobre os combustíveis, que Israel diz que não vai permitir a entrada de jeito nenhum dos combustíveis, né? Diz que o Hamas se utiliza desse combustível de alguma forma também para se empoderar e, enfim, coloca freio nessa possibilidade. E mais do que isso, ontem a gente conversava aqui também com o embaixador brasileiro responsável, representante nosso na Palestina, e ele disse
dizia, né, da preocupação dele com os brasileiros, sobretudo, mas a gente pode olhar para a população civil em geral, porque ele fala, vão ficar sem comida, vão ficar sem remédio, vão ficar sem água, vão ficar sem nada. A crise está se agravando. É desse jeito também que o senhor olha a situação e em que circunstância o senhor presencia o avanço de uma situação que pode fugir do controle das autoridades, deixar os civis realmente numa situação de não acesso a esses suprimentos básicos, porque a gente sabe que é insuficiente, mas eu digo assim, de não acesso a nada. E nós praticamente já estamos numa circunstância dessas, porque, repare, neste momento, os civis palestinianos estão a ser duplamente penalizados. Estão a ser penalizados com bombardeamentos que estão a atingir civis e até zonas protegidas pelas Nações Unidas. 400 crianças por dia morreram. E, portanto, estão a ser penalizados com os bombardeamentos, mas também com a falta de provisão do suporte de vida. Nós não podemos viver sem medicamentos, sem água, sem alimentos, sem energia. Esse suporte de vida ou não existe ou é altamente insuficiente. E há um dos suportes de vida, que são os combustíveis, que basicamente não tem entrado. Eu gostava de sublinhar que a UNOPS, durante muitos anos, foi responsável por fazer entrar combustíveis na faixa de Gaza. A minha agência era a agência que fazia entrar todos os dias caminhões com os combustíveis vindos do Qatar através de Israel para fornecer a energia necessária para a central térmica, para poder produzir eletricidade a partir dos combustíveis e também para as desalinizadoras que produzem água potável a partir da água do mar. Ora, nós conseguimos demonstrar durante todos esses anos que é possível fornecer esses combustíveis sem que eles fossem parar a outras mãos, senão aquelas que eram necessárias. E, portanto, nós temos mecanismos de verificação que permitiram durante anos e anos que o combustível que entrava na faixa de Gaza fosse para a produção de eletricidade e para as desalinizadoras. O que eu quero dizer é que, havendo vontade política e um sentido de humanidade básico, é perfeitamente possível assegurar que a entrada de combustível vai ser utilizada para os fins mais essenciais, que são a proteção dos civis, nomeadamente a garantia de que os hospitais continuam a funcionar e que podemos produzir água, porque para os nossos ouvintes que vão acompanhando esta crise, convém termos noção que a faixa de Gaza já era uma situação altamente vulnerável e frágil, mesmo antes desta crise, com dificuldades de acesso à água, com dificuldades de acesso à energia. Em cima dessa fragilidade, estamos com este tipo de violência e de falta de apoio humanitário. Eu acho também é importante sublinhar que, porque isso nunca se pode perder de vista, que os ataques que o Hamas perpetrou sobre os civis israelitas foram hediondos, horrendos e que, obviamente, não têm qualquer tipo de perdão. Mas, ao mesmo tempo, repetir que os civis palestinianos não podem sofrer uma punição coletiva pelos ataques que o Hamas perpetrou, inaceitáveis, sobre civis israelitas. Também quero sublinhar a importância de 4 reféns terem sido libertados, mas esse ser um número absolutamente insuficiente. Nós precisamos de uma libertação imediata, incondicional, de todos os reféns israelitas que estão nas mãos do Hamas. E, portanto, eu repito aquilo que o secretário-geral das Nações Unidas tem dito: é necessário travar este conflito e evitar que se alastre, mas infelizmente o que vamos verificando nas últimas horas é um potencial de alastramento e uma crise humanitária que a todos nos envergonha. Eu acho que estamos todos chocados com as imagens que vamos assistindo, com os relatos das crianças. Esta situação não é aceitável,
é preciso, de uma vez por todas, um cessar-fogo e que a ajuda humanitária possa chegar àqueles que mais precisam. Excelente. Eu quero lhe perguntar também, secretário, sobre a atuação ou a inação do Conselho de Segurança da ONU em relação ao conflito. Até agora, os países não conseguiram, membros, né, do Conselho, não conseguiram aprovar nenhuma resolução. A última apresentada pelo Brasil foi descartada pelo veto dos americanos. A gente sabe nos bastidores que há uma costura para que uma nova resolução seja apresentada pelo Brasil ainda sob a presidência da China. Eu gostaria de uma avaliação do senhor sobre a participação da ONU para tentar condenar ou gerar algum efeito de melhora em relação a essa guerra. Como é que o senhor assiste a essa espécie de paralisia dos países membros do Conselho de Segurança? Eu, como imagina, não me quero pronunciar sobre um órgão das Nações Unidas, que não é o Secretariado, nós somos o Secretariado, o Conselho de Segurança tem a sua autonomia, as suas atribuições. O que eu quero é repetir que esta é uma situação que não se joga apenas no plano diplomático em Nova Iorque, nas várias discussões que vão havendo. Nós precisamos, em termos práticos, e permita-me que, sendo eu de uma agência muito prática, que é a agência dos engenheiros, a agência das infraestruturas, em termos muito práticos, independentemente das negociações e das discussões que vão ocorrendo em Nova Iorque, nós precisamos, em termos muito práticos, em Gaza, de assegurar um corredor humanitário, mais de 100 caminhões por dia, que a ajuda chegue àqueles que mais necessitam e um cessar-fogo. E eu vou continuar, como os meus colegas, a repetir esta mensagem, porque nós acreditamos que à medida que se vai repetindo e reiterando estes apelos, se vai gerando também uma maior convergência a nível internacional. Eu penso que os apelos que o secretário-geral tem lançado têm sido importantes. Conseguimos que alguma ajuda pudesse entrar, mas é muito insuficiente e cada hora que passa podemos estar a assistir a uma situação de ainda maior gravidade. Eu penso que aquilo que os cidadãos a nível mundial reclamam é uma solução rápida e o tempo não joga a nosso favor, infelizmente, como se vai verificando, na medida em que sem água, sem energia, sem alimentos e sem medicamentos não há vida. Excelente. O senhor acredita em algum avanço, secretário? Olhando para frente, a gente vê só um estado de pior. A gente tem relatado aqui o avanço da guerra, a incursão cada vez mais agressiva, também as respostas do Hamas. Pouco se fala ainda sobre a situação dos reféns. É óbvio que negociações da inteligência, sobretudo, devem estar em atuação, mas a gente tem ouvido ainda essa questão dos reféns, dos civis, muito em segundo plano em relação ao que tem sido relatado sobre a reação de um lado e de outro. Sim, eu acho que esse tema que está a colocar é o tema essencial. Do nosso lado, do lado das Nações Unidas, temos sempre reiterado que a libertação dos civis que foram sequestrados é urgente e tem de ser incondicional. Portanto, é absolutamente essencial que os civis que os reféns sejam libertados. Mas não podemos deixar de insistir também que os civis palestinianos que estão a ser, neste momento, alvo de uma penalização fortíssima, sejam protegidos. Eu repito, 3.800 crianças morreram. 3.800 crianças morreram. Mesmo aqueles que não morreram, não têm água, não têm energia, não têm medicamentos, não têm alimentos. Nós precisamos de uma solução rápida e eu vejo, obviamente, como positivo várias diligências diplomáticas que vão sendo tomadas. Nós sabemos que vários protagonistas têm feito os maiores esforços e aquilo que me resta reiterar é, do nosso lado, do lado dos funcionários das Nações Unidas que estão no terreno, nós continuamos lá para servir, para proteger a população, mesmo num quadro em que os meus colegas que estão no terreno
estão eles próprios sob enorme risco de segurança. Ser hoje funcionário das Nações Unidas não acarreta nenhum tipo de segurança acrescida. Estar hoje numa instalação protegida pelas Nações Unidas não pressupõe nenhuma proteção adicional, porque, como vimos, 70 funcionários das Nações Unidas morreram e milhares e milhares de pessoas que estão nos centros de acolhimento das Nações Unidas têm sido também alvo de bombardeamento e, nas últimas horas, 3 escolas das Nações Unidas, onde estão 20 mil palestinianos, também foram bombardeadas e, portanto, o que eu tenho aqui a dizer também é a disponibilidade dos funcionários das Nações Unidas para continuarem a ajudar, apesar deles próprios estarem numa situação de insegurança extrema. Isso que eu ia lhe perguntar, secretário, onde é que estão essas pessoas, né, que estão atuando para ajudar quem mais precisa, os civis da Palestina, com os suprimentos básicos, com a entrega dessas mercadorias neste momento, com o atendimento mesmo desses civis. Como é que está a situação dessas pessoas que trabalham com vocês e onde é que elas estão? Elas estão no mesmo sítio onde estão todos. Houve um êxodo generalizado do norte para o sul, mais de 1.400.000 pessoas foram deslocadas, forçadas, ainda estão 300 ou 400 mil no norte. Os funcionários das Nações Unidas também foram para o sul e estão alojados também em situação muito precária, com as mesmas dificuldades, sem acesso aos bens essenciais. Portanto, não há diferença neste momento entre ser funcionário das Nações Unidas e ser um civil na Palestina. Hoje estão todos sob as mesmas circunstâncias e eu, estando entre Copenhaga e Nova Iorque, não estando em Gaza, não me canso de prestar homenagem a todos os funcionários das Nações Unidas, das agências humanitárias que continuam a servir as populações tão vulneráveis, estando eles próprios, esses funcionários e esses humanitários, sob o mesmo risco de insegurança. Secretário, agradeço demais a sua participação aqui com a gente hoje, os esclarecimentos. Ficamos, é claro, numa torcida para que tudo se resolva, né? Torcendo para que o ambiente amanhã seja mais favorável. E parabéns pelo trabalho. Até uma próxima. Muito obrigado.